Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Flamengo que se prepara aí para trazer grandes reforços pós-mundial, tá com os cofres cheios, né? Aí depois da saída do Gerson, tem a possível saída do Wesley. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão e as últimas informações com o Globo Esporte de hoje, 7/7. Assista até o final, pessoal, tá bem legal, bora pro conteúdo. Boa tarde, gente boa! O clima continua esse em Nova York. O Renato Gaúcho falou, tem que ter orgulho, tem que botar a camisa em tudo que é lugar que for. Sei que no Brasil tá rolando e aqui na Times voltou. O Flamengo voltou pressionado para o Brasil, caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique. Pressão por lá, pessoal quer reforço, o reforço que vinha não vem mais. Ô Fábio Jupa, conta essa confusão pra gente, querido. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia no Flamengo é essa hoje, a desistência da contratação do atacante Mike Johnson, do West Bromwich, da segunda divisão inglesa. Desde que foi anunciado que Flamengo, o clube inglês e o staff do jogador estavam próximos de um acordo, houve uma repercussão muito negativa, tanto de parte da torcida nas redes sociais, quanto também na política interna do clube. Muita gente ligada ao departamento de futebol e até o presidente BAP contestou a contratação. E depois surgiu a informação de que o departamento médico também desaconselhou o negócio em virtude da baixa minutagem do jogador em comparação ao que ele teria aqui no Brasil. O Mike Johnson tinha chegada prevista para amanhã para assinatura do contrato, mas aí ele foi avisado a tempo da desistência do Flamengo e teve a viagem cancelada. O Flamengo pagaria 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais pelo jogador que na temporada passada fez 41 jogos, 25 como titular e apenas 3 gols, Escobar. Valeu, Fábio Jupa, notícia de lupa. É o seguinte... Sabe por mais algum tempo do Léo Jardim na meta do Vasco. Agora a gente fala sobre o Flamengo, que tem um noticiário quente aí desde essa volta da Copa do Mundo de Clubes, né, Fábio Jupa? Porque teve um jogador que teve a contratação encaminhada, aí repercutiu tão mal entre os torcedores e internamente que o Mickey, que seria reforço do Flamengo, não vem mais? Que história é essa? O Flamengo falou de departamento médico, mas tem muito torcedor dizendo que essa história não colou muito. Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, para todo mundo que está conosco. Olha, só vou te falar uma coisa. Falaram para eu dizer Mike e a gente está falando Mickey, então vou tratar como Mickey então aqui. Mas enfim, a notícia de hoje no Flamengo é a desistência da contratação do Mike Johnson, jogador do West Bromwich, da segunda divisão inglesa. Desde que o acordo foi anunciado, não foi anunciado que Flamengo, clube inglês e o staff do jogador estavam próximos de um acordo, houve uma repercussão realmente muito negativa por parte da torcida nas redes sociais e também internamente na política interna do clube. Muita gente ligada ao departamento de futebol e também diretamente ao presidente BAP contestou a contratação. Entre os argumentos era que é um nome pouco conhecido, um valor alto também e usaram até o nome do Juninho, que também foi uma aposta, veio do futebol do Azerbaijão e o resultado ainda não é o esperado, pelo menos até agora não foi esperado. Depois ainda surgiu a informação de que o departamento médico do Flamengo desaconselhou a contratação do Mike Johnson porque ele tinha uma minutagem muito baixa, estava num clima muito diferente do que ele estava acostumado e que ele iria encontrar aqui no Brasil. O Mike Johnson, ele tinha passagem marcada, chegada prevista para amanhã, para assinatura do contrato, mas aí ele foi comunicado da desistência do Flamengo e a viagem foi cancelada. O Flamengo pagaria 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais pelo jogador, que na temporada passada pelo West Bromwich fez 41 jogos, 25 como titular e apenas 3 gols. Outra negociação que está meio embolada nesse momento é com o meia Carrascal colombiano, mas essa por uma divergência entre o que o Flamengo quer pagar
12 milhões de euros. E o que os russos querem receber, russos do Dinamo de Moscou, eles querem 15 milhões de euros. O Carrascal não esperava voltar das férias para a Rússia, queria vir direto para o Brasil, só que diante desse impasse, ele se reapresentou ao Dinamo de Moscou e está participando, inclusive, da pré-temporada, participou de um amistoso contra o Partizan, entre Dinamo de Moscou e Partizan. Enquanto isso aqui, jogadores do Flamengo se reapresentaram no sábado, vindo da Copa do Mundo de Clubes, né? A representação foi sábado no Ninho do Urubu. Os jogadores treinaram no fim de semana, sábado e domingo. Hoje é dia de folga e amanhã eles voltam às atividades lá no Ninho, já pensando no jogo de sábado, jogo de retorno ao Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Maracanã, às 4h30 da tarde. Flamengo, que não vai poder contar com o Pulgar, fez uma cirurgia no pé, né? No quinto metatarso, lá no Chile, e o Flamengo joga no sábado no Maracanã contra o São Paulo. É isso, Vini, volto com você. Valeu, o amável Fábio Jupa não me corrigiu. E corrigiu com muita classe. Tá todo mundo falando Mickey, ele falou, tem informação que é Mike, mas vamos tratar como Mickey. A única certeza, amigos, é de que o homem não vem mais, tá bom? É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com a ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Flamengo aí que se prepara para se reforçar pós-mundial, né? O Mengão tá com caixa cheio e pretende aí trazer grandes reforços. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Um jeito diferente de jogar. O Boto falou, a lista de reforços do Boto, as possibilidades de reforços do Boto, me chamaram a atenção pela ênfase que ele deu em relação aos jogadores de lado. Eu não acho que o Flamengo precise necessariamente de jogadores de lado. Ele precisa recuperar a forma dos jogadores de lado que tem. Agora, a questão do centroavante, passando pelo Pedro, e eu defendo a permanência do Pedro. Eu defendo um complemento no elenco ao Pedro, um complemento à altura do Pedro, porque isso não tem. Né? Isso principalmente. A questão das reposições. Mas que tem vai o fazer? Juninho lá. Não serve? Não tem, não é a altura. Não tem? Não é a altura. A gente sabe que não é a altura. E é uma questão antiga. Mas não foi uma contratação com o aval do Felipe Luiz? Eu estou enganado. Foi, não foi? Eu acho que até muito cedo para descartá-lo. Assim. Acho que poderia ser considerado. Acho que você pode se movimentar no mercado, não assim torná-lo titular, mas assim. Eu acho que eu entendo a movimentação para os atacantes de lado, apesar dessa questão que nomes não faltam, mas assim o nome que está bem assim é o Luiz Araújo. Os outros nomes não vivem um grande momento. Pode ser deslocado para ser um pouco mais meia agora com a saída do Gerson. Exato. É o que o Prati chamaria de problema de rico. Essa questão dos jogadores de lado do Flamengo é problema de rico. Quando a tua grana é curta, você vai falar, não vou pensar nos jogadores de lado. Como tem, pode até pensar nos jogadores de lado, mas eu acho que tem outras posições. Mas tem o quê? Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. O Plata pode jogar também. Plata, tá Tem bastante, bom, não né? tem? Não tá ruim, não. Vamos pensar num se centroavante. Então, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, né? O que ele hoje entende desse Flamengo, assim. Ele já vai ter que, talvez, deslocar o Luiz Araújo para trabalhar um pouco mais por dentro, mais, né, atrás ali dos atacantes, pensando na saída do Gerson e reposicionando um pouco essa equipe. Porque você já não tem um Pulgar. Então, você vai montando esse meio de campo diferente. O Pedro não está entregando ainda o que ele gostaria que o Pedro entregasse. Então, aí você já tem Plata e Bruno Henrique utilizados nesse setor, com a Arrascaeta sendo um pouco mais avançado. Então, assim, de fato, você vai entendendo esses pontas em outras posições. Você já traz o Luiz Araújo, você já centraliza um pouco mais o Bruno Henrique. Então, talvez dentro desse modelo que o Flamengo tem hoje, esses outros pontas, eles já não estão mais ali nas suas posições, né? Como eles podem oferecer essa variação. Michael não está entregando, Cebolinha não está entregando. Então, até vejo, talvez, ali, Então, mas aberto, isso quer dizer que desiste deles? Não está Não. entregando, mas eles podem evoluir, podem Exatamente, melhorar. mas não vejo por que não ir ao mercado, assim. Entendo a movimentação do Flamengo, assim. Mas, de fato, para mim, o Juninho não entra nessa conta de você já descartar e falar, não serviu a contratação. Ele não chega para ser titular. A contratação não foi ele, o novo centroavante do Flamengo. Gabigol saiu, já não estava sendo utilizado, chega um novo jogador para compor o elenco.
Mas eu até que entendo, assim, a movimentação de mercado do Flamengo. Mas mesmo como opção, ele perdeu lugar na fila do pão. Quem? Ah, sim, perdeu espaço. Quem? O Juninho. Ah, Juninho não é a opção primeira, tanto que se tenta um monte de solução em relação a ele. Acho que ele pode até compor o elenco, mas que falta alguém ali, falta. Como pode faltar reposição para outros jogadores que possam sair. Né? Lateral direita, agora com o caso do Pulgar, você tem que se mexer, o Flamengo tem que se mexer. E dos que chegaram, boas chegadas, né? Jorginho, acho que... Ah, sim. Acho que ali está resolvido. Mas ainda assim eu vejo no meio campo a maior necessidade, por conta do... o lugar do Gerson. E acho que você tem um ponto importante, professor, porque vai ser muito difícil você encontrar alguém que vai substituir exatamente o Gerson. Eu desencanaria disso. Porque você tem a influência que ele tem, a liderança que ele tem, é o cara que muitas vezes joga aberto pela direita, mas não é um ponta. Exato, então ele tem muitas características diferentes, então talvez mudar, encontrar... Mas assim, uma peça para ali você precisa contratar um meio-campista. Para ocupar ali. Para ocupar, talvez para jogar de forma diferente, pode ser. Mas você vai ter que fazer essa movimentação. E além disso, pode até a lesão do Pulgar, o senhor destaca isso. Não, e além disso, há um tempo já se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não pode jogar todos os jogos, todos os minutos. É sempre um jogador muito importante. Então, o próprio Boto falou já sobre uma peça de reposição pro Arrascaeta. Essa é mais velha além que a disso, questão né? do Já centroavante. sai o Gerson e ainda tem esse cara que... Por isso que ele tem 2 meio-campistas. Exatamente. Um reserva para o Arrascaeta. Quantas temporadas a gente está falando disso? Antes até da questão do centroavante. Seria o Carrascal, acho que o nome aqui. Acho que ele chegaria com esse Faz perfil. um pouco mais de sentido. parece o nome de filme, né, professor? Um reserva para Arrascaeta. Um reserva Versão para brasileira. Arrascaeta. Embaixo, há quanto tempo não se fala disso? Arrascaeta que tem feito também nas horas vagas o centroavante, principalmente no Campeonato Brasileiro. Além disso, né? Se você reposiciona ele. É um dos melhores finalizadores que temos aí no futebol brasileiro. Com tranquilidade. O artilheiro é Arrascaeta. aquele que não fica com medo do goleiro quando aparece na... De jeito nenhum. Esse não se Tem abala. gente que aparece ali na frente do gol, cara a cara, parece que o gol diminui. E pro Arrascaeta parece que o gol aumenta, né? É igual o Stephen Curry. Você já viu os memes, as brincadeiras que os caras fazem? Que a cesta fica enorme? Que para ele, de qualquer lugar, de qualquer distância... E o Arrascaeta tem uma facilidade para finalizar, né? Que tranquilidade para finalizar. Um dos nomes cogitados no Flamengo é o Carrascal, colombiano. A gente tem o quê? Tela dele, é isso? Não? Então vamos falar do Carrascal, que já passou pelo River Plate. Onde que agora me fugiu? Onde que ele está agora? No Dinamo Moscou. Dinamo Moscou seria, de repente, um bom nome? Acho um nome interessante, mas vejo mais como... Não para substituir o Gerson, mas para ser essa alternativa ao Arrascaeta. De repente dá para você jogar com os dois juntos, não sei, eu não iria muito para esse lado, mas acho que é um nome que poderia acrescentar o elenco do Flamengo muito nesse setor. Assim como eu falei, eu iria atrás do Carrascal e outro nome para substituir o Gerson. Daria prioridade a essas movimentações. Você vê mais, com característica mais semelhante ao Arrascaeta. Arrascaeta para fazer ali a função do meia atrás de um centroavante. A não ser que o novo jeito de jogar sem o Gerson envolvesse de alguma maneira o Carrascal. Mas aí Carrascal e Arrascaeta me parece uma bitributação de características. Mas não tá bom? Eu não queria ter eu queria ter 11 Arrascaetas no meu time. Tá bom, mas ainda falta o que vamos fazer sem Gerson. Essa é a questão. O que vamos fazer sem Gerson? Até pela zona de atuação que a gente está acompanhando nesses lances, né? Choca muito, de fato, ali o que o Arrascaeta tem ocupado. E hoje, mais do que trabalhar com bola, é o sem bola desses jogadores. O Flamengo do Felipe Luiz olha muito isso, né? Era um ponto do Juninho, inclusive, que o Felipe Luiz gostava, né? Quando defendeu a contratação dele ali. Essa primeira faixa de marcação, esse primeiro ataque, o jogador, que é o que se cobra do Pedro também, ajuda muito nessa marcação. Então, acho que passa muito por essa avaliação também do sem bola desses jogadores que o Flamengo pode trazer. Então, só respondendo a pergunta, Carrascal seria boa reposição para a saída de Gerson? Não, porque ele não é reposição para o Gerson. Ele é uma outra concepção. Está falando de reforçar o elenco, ele pode até vir, mas eu não imagino nessa função. Mas você não pode mudar o jeito de jogar? Se você não tem mais um jogador com a Mas aí não é reposição do do Gerson. Aí é um outro jeito, que é o que a gente defende aqui, um outro jeito de jogar sem o Gerson. Eu, particularmente, acho isso muito mais fácil do que ficar procurando um Messias, aí,
um outro Gerson. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem sua característica. É bom muito lembrar que o raro. Flamengo foi campeão, time histórico de 2019 com o Gerson. O Gerson foi embora, foi jogar na França, né? Olympique de Marseille. E o Flamengo continuou conquistando, disputando títulos. Então é óbvio que o Gerson vai fazer falta, só. mas... É um fato. Oi? Não é uma equipe de um jogador só. É isso. Não é, o Flamengo, perdão, não é? É que a função que ele exercia é uma função muito específica no futebol brasileiro. E o nível que ele alcançou desse último ano para cá, assim, um jogador estabelecido na seleção brasileira. Acho que isso para mim pesa. O momento dele, a liderança que ele vinha exercendo, mas isso é fato, não é aquela questão de... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo desiste de contratação e cancela viagem de Mickey Johnston ao Brasil. E para falar a verdade, ainda bem que não deu certo, né, pessoal? Seria mais uma aposta, como foi o Juninho, que até agora não mostrou nada no Flamengo. Então o Flamengo só ia gastar dinheiro. Atacante irlandês tinha acerto com o clube e viajaria ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. O Flamengo desistiu mesmo de contratar Mickey Johnston e cancelou a vinda do atacante ao Brasil. O irlandês, que tinha acerto com o clube, era aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira. O voo foi desmarcado e ele foi avisado da desistência. Nesta segunda, o GE havia informado que o Flamengo recuou na negociação por causa da reação negativa da torcida e da pressão interna de concorrentes políticas do clube. O clima fez com que o rubro-negro desistisse de vez da contratação do jogador, que seria o primeiro reforço da próxima janela. O status do reforço desagradou pessoas do clube que viram Mickey na mesma prateleira de Juninho, contratado em janeiro junto ao Karabakh do Azerbaijão. O jogador de 26 anos pertence ao West Bromwich, segunda divisão da Inglaterra, e custaria 5 milhões de libras, quase 37 milhões. O valor foi contestado internamente. Um relatório do departamento médico sobre o histórico de lesões de Mickey é usado como justificativa do Flamengo para recuo. Porém, de acordo com o site Transfermarkt, a última lesão que tirou o atacante de combate foi em março de 2022. Na ocasião, ele teve um problema no tornozelo. No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida nas redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente, e nomes fortes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. Dirigentes, conselheiros e pessoas influentes tanto da Gávea quanto do Ninho do Urubu questionaram o presidente BAP sobre a contratação de Mickey. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.